Meu convite hoje é para que a gente pare para analisar o filme O Morro dos Ventos Uivantes. Eu fiquei muito impressionada com essa saga, porque nessa saga, dois irmãos que são adotivos, né, Catherine e Heathcliff, eles fazem como se fosse um pacto, onde eles tiveram tantos traumas de abandono que um se compromete com o outro. E nesse compromisso de um apoiar o outro, é como se a mente deles se tornassem uma, não havia uma separação entre eles. Então, eu quero te perguntar, começar já com essa pergunta. Você já se perguntou por que algumas pessoas preferem destruir a si mesmas e aos outros antes de aceitar uma perda? Perder pessoas, coisas, situações não é fácil. Eu sei, concordo plenamente, não é fácil. Mas ao ponto de virar um processo de autodestruição, aí a gente precisa ter o discernimento, né? Ter o discernimento, senão a gente vai se afundando, né? Se a outra pessoa está me fazendo mal, por que ficar numa relação? Essa relação é saudável ou essa relação é tóxica? São reflexões que, se a gente não fizer, meus amigos, a gente vai caindo de ladeira abaixo, né, em situações que vão ser muito, muito destrutivas para cada um de nós, viu? Hoje a gente vai fazer essa análise do filme, né? Uma análise pela vertente da psicanálise, da inteligência emocional, né? Sobre desses casais, então, que protagonizam um relacionamento tóxico e que gera aí uma grande reflexão para que a gente possa se perceber e perceber na sociedade de uma forma em geral, né, situações como essa. Existe, Cláudia? Existe sim. E por isso que é bom quando a gente faz esse link, né, do filme com a vida real. Então, nesse filme, a origem de tudo ainda foi na infância. Imagina aí dois irmãos, um adotivo que chega na família da Catherine para morar lá, o pai extremamente violento, bruto, ignorante, a pobreza é extrema, gente, não tinha nem o que comer, e a casa, apesar de ser muito grande, como se fosse, vamos colocar aí, né, um castelo, mas estava assim, sem condição de moradia, essa casa não tinha. Então, olha, imagina o cenário que essas duas crianças cresceram. O pai violento e abusivo, o que essas crianças fizeram? Fizeram um pacto de um apoiar o outro e um passou a ser tudo para o outro. Na psicanálise a gente vai entender esse ambiente que essas crianças vivem como um ambiente hostil, que impedem o desenvolvimento do ego fortalecido, né? Todos nós, principalmente as crianças, né, estão construindo esse ego fortalecido. Eles não tiveram, por exemplo, um porto seguro dos pais. Então isso, né, não aconteceu, essa fortaleza, essa segurança interna deles. E aí um apoia o outro nessa tentativa, né, de suprir essa necessidade que não teve dos pais. Catherine vai falar uma frase que se torna famosa, né, que ela fala assim: eu sou Heathcliff. Então ela está falando isso não assim como uma frase romântica, mas ela está revelando uma função narcisista. É como se um não soubesse aonde termina o outro, sabe? É como se fosse uma simbiose os dois ali. Eles não conseguiam se ver, né, como dois indivíduos, mas sim como um só. E a inteligência emocional, o que ela vai falar, né? Quando Catherine decide sair da família, deixar a casa e casar com o vizinho que chegou, rico, e na tentativa, né, de dar um conforto para essa família, ela está indo casar por dinheiro, a pobreza deles era imensa. Então, na cabeça dela, ela está no dever de salvar a própria família. E aí, aqui, nós vemos da parte do Heathcliff uma baixa sugestão, um analfabetismo emocional muito grande. Ele acredita que pode, né, separar esse casamento social. Aliás, ela acredita, tá? Catherine acha que pode ser só um casamento social, né? Só para ela usar esse benefício, né? E aí ela tenta racionalizar a emoção, que é uma emoção perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela é visceral, não tem como racionalizar. Ela sente o impacto dessa emoção muito forte,
ela e o Radcliffe são como se fosse uma só pessoa. É como se ela estivesse tirando um pedaço dela quando ela vai para essa casa. E lógico que esse casamento não é feliz, ela passa uma vida de aparências, ela tem conforto, tem dinheiro, consegue ajudar o pai, consegue até dar um certo conforto para ele, né? Que ele não aproveita, né? Ele gasta o dinheiro todo aí, perde o dinheiro na verdade, né? Com álcool, com bebida. E aí o que acontece com o Radcliffe então? Ele sofre o trauma do abandono, ou ele revive esse trauma através do abandono de Catherine. E para ele a partida não é um fim, né, de um namoro, é na verdade uma aniquilação dele próprio. E aí que começa a confusão. Ele foge, volta anos depois, um homem muito rico, muito bonito, e ele vai atrás da vingança. Mas não é a riqueza material. Emocionalmente ele continua sendo aquela criança ferida do passado. Ele usa o que nós chamamos de formação reativa. Ele transforma a dor dele em vingança. Ele casa com a enteada de Catherine para dar o troco, para fazer ela sofrer. Ele não quer ser feliz. E ele fala para essa enteada, tá? Pasmem aí, que a enteada é outro caso para a gente analisar. Que não quer nada com ela, que nunca vai amar ela, e pergunta: você aceita ser a minha esposa mesmo assim? Né? E ele quer o que, na verdade? Ele quer que todas aquelas pessoas sintam a dor que ele sente, a dor que ele sentiu, e principalmente se vingar de Catherine por ter abandonado ele. O desfecho do filme não é romantizado, né? É uma coisa muito forte, que quem assistiu vai estar acompanhando aqui essa análise, e quem não assistiu, mesmo depois de escutar essa análise, eu convido você a assistir para tirar suas próprias conclusões e ir percebendo, quem sabe agora, com essa vertente, né, da mente humana, como funciona. No final, Catherine adoece e enlouquece também, viu? Ela estava grávida, ela perde o filho, e quando a gente faz atendimento, né, com a psicanálise, a gente vai entendendo que o sofrimento emocional, o sofrimento psíquico, né, ele muitas vezes pode ser insuportável para a pessoa, e o corpo vai somatizando, né, e ela começa a ter a falência dos seus órgãos, e ela morre porque não consegue sustentar a divisão entre ela e ele, né? Ela não consegue ser a dama da sociedade, ter dinheiro e ter posse, e não estar com o Radcliffe, que ela ama desesperadamente. E ele, como é que ele termina? Ele fica sem rumo, ele perde o espelho da vida dele, é como se ele tivesse perdido ele próprio, como se ele não soubesse quem ele era, de fato, quando ela morre. E aí ele fica sem chão, literalmente sem chão. Então a lição que esse filme traz, né, que eu convido aí à reflexão, é que quando o amor se funde, que anula o outro e busca a vingança, na verdade a gente não está falando de amor, a gente está falando de um vínculo traumático, e sem inteligência emocional para processar, né, as nossas feridas da infância, nós corremos riscos, viu? Eu, você, né, quem mais estiver assistindo a gente, de repetir ciclos de destruição em nossa vida, como foi no filme com Radcliffe e Catherine. Então eu espero aí ter contribuído com essa visão da psicanálise, da inteligência emocional, frente a esse filme, né, que é tão bonito e tão tocante assim de ver, que é o Morro dos Ventos Uivantes.